Guina, antes de passar o programa para você, eu quero mostrar essas imagens aqui. Olha só. Achei que o senhor ia dar uma carroça para mim. Não, a carroça não. Ah, a carroça não. Não faria isso com você. Mas olha só essas imagens. Olha que dó, né? rapaz. Um cidadão, né, que estava com um veículo no trânsito de São Paulo, numa avenida bastante movimentada. Ele abandonou esse cãozinho, empurrou o cão para fora, deixou o cachorro ali. E o cachorro todo desesperado, mas espera aí, eu vou ficar aqui. Né? E tentou correr atrás do carro, tentou voltar para dentro do carro e, acredite você, Guina, o cãozinho ficou abandonado. Que pena. Ô, Santiago, esse cidadão tem que ser preso. Tem que ser preso, me parece que já foram feitas denúncias através da placa do veículo. O Ministério Público tem que ir atrás e prender. Isso não é uma coisa que se faça, né? É um desrespeito com o animal. Olha só que dó o animalzinho indo atrás do carro. Você vê que coisa, né? Infelizmente, sinceramente, são imagens que a gente não gostaria de ter visto, mas graças a Deus que vai ser identificado o cidadão e tem que meter na cadeia mesmo, um vagabundo que nem esse. Coisa chata, né, rapaz? Coisa chata, um abraço muito pra chato. você, Guina. Bom trabalho aí, bom programa. Outra você, Santiago. Você viu que eu sou bocudo, chama o cara de vagabundo. Não é vagabundo o cara que abandona um cachorro animalzinho desse no trânsito? Pô, arriscado a morrer, tudo. É vagabundo um cara desse mesmo. E se quiser, vem aqui conversar comigo também, que eu vou mostrar apenas algumas coisas legalzinho aqui. Grande abraço a você de todo o Brasil que está com o Rede Família Esporte agora nesta terça-feira. Amanhã, hein? Amanhã, decisão da Sul-Americana para ir para a final. Decisão da Copa do Brasil, aí sim. Quer dizer, hoje a gente vai repercutir esses dois jogos importantes. E olha que ainda está dando o que falar nessa polêmica envolvendo, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, Júlio Batista do Cruzeiro e também o Gil. Que coisa, hein? Aquela polêmica dos dois ainda está dando o que falar. Vamos ver a matéria sobre isso daí, falando do que os dois falaram. Gil fala que não falou nada, Júlio Batista também fala que não falou nada a respeito de venda de jogo. Vamos ver essa matéria. O Cruzeiro se sagrou campeão com 4 rodadas de antecedência. Contra o Vasco, no Maracanã, mesmo com a missão já cumprida, o time voltou a ser protagonista neste Brasileirão. Aos 4 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 2-0 para o Vasco, câmeras de TV flagraram uma conversa entre o meio-campo do Cruzeiro, Júlio Batista, e o zagueiro Cris, do time carioca. O jogador cruzeirense teria dito para o Vasco fazer outro gol logo. Eu acho que, na verdade, não houve essa entrega, não. Acho que, infelizmente, o Cruzeiro perdeu, o Vasco ganhou, teve lá seus méritos, mas não acredito nessa entrega, não. Já houve casos, inclusive, de campeonatos com resultados completamente alterados, títulos excluídos em outros países pela manipulação de resultados, então é perfeitamente possível. Júlio Batista usou a internet para se justificar. Pegaram o trecho de uma conversa minha durante o jogo contra o Vasco, dando a entender que estávamos entregando o jogo. É um absurdo. Assista ao vídeo da partida e vão entender que o que se divulga não é legal, nem comigo e muito menos com o Cruzeiro. Numa entrevista para uma emissora de rádio de Belo Horizonte, o zagueiro Cris também apresentou uma versão. Quando ele entrou, eu fiquei preocupado pelo jogador importante que ele é. E decisivo, experiente. Cheguei para ele naquele momento e falei: Júlio, vai com calma, dá uma maneirada, né? Aí ele virou para mim e falou assim: pô, faz o terceiro, dizendo: faz o terceiro então, né? E foi isso que aconteceu. Eu não vi maldade nenhuma, foi uma discussão normal ali de jogo. Então, foi essa a história. A vitória sobre o Cruzeiro não tirou o time da zona de rebaixamento, mas o suspiro deixou essa grande polêmica no ar. O esporte perde a credibilidade, porque beneficiar acho que tem que ser por mérito próprio. Conversinha besta essa, hein, Nando Lopes? É lógico que ninguém vai assumir, se nem pode assumir também. Se assumir, dá um gancho monstruoso para os dois jogadores. Mas que teve alguma coisa, teve. O Júlio Batista, né, experiente do jeito que é, não ia falar: faz logo o gol. Faz logo o gol. Não ia ficar falando isso daí a troco de nada? A troco de nada? Agora veio falar para o Cris, falou que veio falar para tirar o pé. Pessoal, palhaços, né, no circo, alguma coisa assim, mas atrás das câmeras, muita gente vai engolir isso. Agora, nós somos do meio do futebol, tá muito difícil engolir essa situação. Boa noite, Fernando Lopes. Boa noite, Guina. Um abraço a você, ao telespectador da Rede Família Esporte.
Olha, eu primeiro que eu não acredito mais na seriedade do futebol já há muito tempo. Para quem conhece bastante, nós vemos o futebol que o torcedor não vê. Não vê, com Nós certeza. da imprensa vemos futebol que o torcedor não vê. Eu já vi times vendendo o jogo, Eu também. Presidente interessado fazendo cheque e entregando pro cara que negociou o negócio lá, Eu entendeu? também. Isso existe. Agora, eu não acredito na seriedade do futebol já há muito tempo. Esse papo, muitos divergem, falam que é papo de boleiro, que isso acontece. Ó, meu amigo, pode acontecer na chácara, pode acontecer no futebolzinho de final de semana. Agora, em jogo profissional, que tem 500 câmeras mostrando pro mundo todo, pelo menos o cara devia ter pensado um pouco, se fosse uma brincadeira, coisa que eu não acredito. Eu realmente não acredito. Sempre que tem marmelada, tem. Que o Corinthians entregou o jogo aquela vez pro Flamengo contra o São Paulo, naquele jogo que foi, me parece que no Brinco de Ouro, aquela coisa, teve. Aí deram a revanche no ano seguinte, Fluminense jogando com São Paulo e Palmeiras, eles entregaram o jogo pro Fluminense ser campeão, e aí por diante. O futebol, gente, não é sério. Não é sério. Não acreditem que o futebol é sério. E isso é mais uma palhaçada. É lógico que eles não vão na televisão e vai falar realmente aconteceu, porque os caras sabem a repercussão que vai dar, né? Então eles vão com essas conversinhas bestas aqui, só que tem muitos que acreditam, outros não. Eu não acredito. Eu acho que teve armação. Eu já falei aqui que o Cruzeiro ia tirar pé, que o Cruzeiro já não ia estar mais interessado. Se o Cruzeiro joga com afinco mesmo, Enfia o Vasco 5. não ganha. Enfia 4, O 5 Vasco não ganha. fácil. Se joga com seriedade, o Vasco não ganha, meu amigo. O Vasco é uma draga. Então, ó, seriedade no futebol pra mim já foi há muito tempo. Infelizmente mancha, né? Aquilo que eu falei ontem. Por mais que os cruzeirenses ficaram bravos comigo, Guina, não sei o quê, tá com inveja. Não, ninguém tá com inveja de título nenhum, ganhou na bola. Agora, o que não pode acontecer são essas situações. É por isso, Nandão, que eu odeio pontos corridos. Não adianta, ninguém vai colocar goela abaixo a mim ruim. que pontos corridos é o melhor, mas não é mais justo, não. Que injusto. A justiça agora é o time que é campeão, que tá lá em cima, ajudar por certas situações extra-campo, ajudar o cara que tá lá embaixo, que não fez dentro de campo aquilo que deveria e vai pagar por isso dentro de campo mesmo caindo, vai ajudar a se safar de um rebaixamento justamente por causa de outras situações, por causa de interesses. Não dá pra imaginar isso, né? Então, chegar pra mim e falar que isso é justiça no futebol, não é justiça no futebol. Justiça são os 8 melhores se classificando e aí sim você vai brigar pra quem for melhor ali nessa parte final entre os 8 ali e quem for melhor fica campeão. Esse negócio de pontos corridos, mais justo que? Qual é o mais justo agora? Tudo bem, o título foi mais justo. E agora essa situação de salvar quem tá lá embaixo? Não esperem que vai ter mais. Vai ter mais. Tem mala branca, mala preta, mala rosa, mala amarela. Qual mala que tem? Mala rosa. Qual seria essa mala rosa? Tem mala rosa. Qual seria ela? Tem time que tem já deu mala rosa. Já é característica a mala rosa? Já é característica de mala rosa também. Entendi. Então, o senhor sabe falar que time é esse? Do mala rosa? Esse ano ele não está muito envolvido. De que estado que é esse, mano? São Paulo. São Paulo. Corinthians! Eu desço aí embaixo pegar vocês aí. Dá pra contar uma história 30 segundos? Pode 30 contar. segundos. Pode contar. 1998. Que eu conheço, a maioria dos gays são corintianos. Vou falar o quê pros caras Vai se catar também. Vai se lascar. Em 1998, eu estava no hotel, no Otton Palace, na Bahia. O 15 de Piracicaba jogava com o Bahia. O 15 de Piracicaba era a sensação da Série B do Campeonato Brasileiro. Tinha perdido um jogo só, tinha ganhado todos os outros jogos. Já estava classificado, era o último jogo da fase. Era um regulamento meio esdrúxulo e 6 caíam para a Série C. O Bahia estava nessa se não ganhasse o jogo. E o Fluminense também estava nessa. O primeiro a entrar no hotel foi o presidente do Vitória, interessado na queda do Bahia. Claro. Depois entrou o tal do Maracajá, Paulo Maracajá, presidente do Bahia. Conversou com o rapaz que mandava, o japonês safado que mandava no futebol do 15 naquele ano, deu um cheque de, eu vi, 100 mil reais. Além do Bahia ter que vencer o jogo, ele precisava fazer saldo. O Bahia venceu. Quanto foi o jogo? Depois dos 35 minutos, estava 1-0. Como o Bahia precisava de saldo, em 10 minutos fez mais 3 gols, venceu por 4-0, ficou com 13 pontos. Fez o saldo. E quem caiu foi o Fluminense naquela época, no qual caiu para a Série C em 99. E não caiu, na verdade, né? Não caiu, na verdade. Não pagou depois a B. E depois fizeram aquela maracutaia em 2000. Isso. Então, eu já vi isso. Não acreditem no futebol.
Não acredito. Ana, boa noite. Boa noite, Guina. Boa noite, Nando. Boa Assunto noite. polêmico, né? Começou bem já, Começamos né? bem. E é claro que a gente convida todo mundo que está acompanhando Rede Família Esporte a participar através do Facebook. Rede Família Esporte tem o perfil aqui do programa, também tem a página para você curtir e mandar seu recado. Já tem muita gente falando da Ponte Preta aqui na página, viu, Guina Paiva? Com Já certeza. a gente vai falar um pouquinho mais Aliás, da decisão. o senhor Ronaldo Perseguini, que é o diretor da emissora, esteve em Mojimirim e disse que há uma invasão ponte pretana em Mojimirim. Mojimirim está pintada Já se fala em de preto e Mojistoso, branco. né? Mojimirim está pintada de preto e branco. A macaca invadiu Mojimirim. Invadiu Mojimirim, Nandão. Se fosse São Paulo, eu nem ia. Mas acho que não vai mesmo. Porque vai dar ponte. Vai, com certeza. Agora, gostei da atitude da ponte. Dá 1.024 ingressos pro São Paulo. O número foi facinho. Foi demais. Parabéns. Marketing foi demais. Parabéns. Pois não, Ana. Olha, eu não aguento. Ah, a brincadeira. macaquinha. Tá desproporcional. Senhor. Tá. O cabeção tá grande, né? Não, a macaco? banana não é desse tamanho, não. Não é banana, eu tô oferecendo pro senhor. Eu tô oferecendo Tá pro senhor essa banana. desproporcional isso aí. Eu tô oferecendo pro senhor essa banana. Tá O que o senhor vai fazer desproporcional. com ela, eu não vou fazer o quê? Tá desproporcional. Só que eu tô assim na mão oferecendo pro senhor, né? Tá desproporcional. É. senhor. Ah, se lascar. Mas então, né, pra você que tá acompanhando o programa hoje, manda o seu recado aqui pra gente. Rede Família Esporte, tanto pela página quanto pelo perfil. Tá meio complicado aqui hoje pra eu passar esses recados, mas não deixa de mandar a sua opinião, não só sobre Ponte Preta, não só sobre o São Paulo, tem a decisão também da Copa do Brasil, tem Flamengo e Atlético Paranaense decidindo isso amanhã, tem essa confusão de Júlio Batista e Cris, aí, confusão não, né, polêmica, porque a confusão vai ficar de lado, né, a gente bem sabe. Mas dá a sua opinião também, não só você que é cruzeirense e está achando que está querendo manchar. A questão dessa negociação que existe no futebol, no final do campeonato, não é novidade, todo mundo já sabe. Manda a sua opinião aqui pra gente, a gente vai estar falando, dando voz ao torcedor que está em casa assistindo a gente. Com certeza, Ana. E a gente aproveita já nesse início de programa e já começa a conversar com o telespectador. Duas opções para você, 21-354-69. 21-135470, os dois canais já liberados para você de todo o Brasil participar ao vivo no Rede Família Esporte. Faça sua pergunta para o Nando, para a Ana, para mim, deixe seu recado, seu comentário. Seja sucinto nos comentários ou nas perguntas, justamente para que outros telespectadores também possam participar. É o pedido que a gente sempre faz, o pessoal lá de baixo, lá da suíte, quando o pessoal faz o atendimento, o primeiro atendimento, fala para que vocês sejam realmente bastante sucintos para que outros possam aí participar do programa Rede Família Esporte. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, com quem eu falo? Antônio de Cadeira. Ô, seu Antônio, o senhor tá bom? Bem. Graças a Deus. Eu tô querendo dar o seguinte, discordar de vocês, tá? Fica tranquilo, seu Pode Antônio. ser? Pode, claro, deve. É o seguinte, eu tenho mais de 60, né? A gente conhece um pouquinho de futebol, é evidente que Maracutá existe. Mas essa coisa do futebol, eu não sou nem cruzeiro. Tá caindo, tá? Tá. Mas vocês serem indecisivos em afirmar que houve Maracutaia é grave, hein? É grave. Ah, não são incisivos, estamos dando... Essa conversa que houve entre os dois, existe dentro do campo, sim. Entendeu? Não é só em jogo de final de semana, não. Ah, mano. Existe mesmo, entendeu? E lá existe mais coisa, entendeu? E nem tudo é maracutaia. E vocês estão sendo muito incisivos em condenar o cidadão sem provas, hein? A prova tá lá. Não. A prova tá lá, seu Antônio. Não tem prova alguma, querido. Tem. Aquilo não é prova. Oh, não. Aquilo foi pensado parte de uma conversa. Entendeu? Você ri, né? Mas não deveria, eu tô falando a sério com você, entendeu? Mas é verdade, não tem essa, não existe isso. O cara falou, faz o gol logo. A verdade não é a sua verdade. Mas nem eu quero que seja. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu não sou cruzeirense, não sou vascaíno, certo? Eu gosto de esportes. Também. Mas essa forma de vocês, de serem incisivos, de julgar o cidadão sem provas é grave. Não conhece as maracutaias que tem no meio do futebol. Vocês não conhecem. Vocês entendem, vocês são passionais, a gente até Isso. entende o torcedor. Nós conhecemos um outro lado do futebol que às vezes o torcedor não conhece. Não conhece, claro. Né? Então, foi imprudente
mesmo por fosse uma brincadeira, o Júlio Batista Imprudente. ter falado aquilo com o Cris. Aliás, dois jogadores bem... estaríamos, né? Nandão, estaríamos sendo levianos se nós tivéssemos falado assim, não, ele entregou o jogo. Ninguém não, tá falando isso. Eles foram... Nós estamos falando aqui da atitude que de no ter futebol feito existe. essa situação com relação a isso. Por sabermos que no futebol existe essa certas maracutaia, ficou situações. muito ruim essa situação para os dois. Nós não estamos afirmando, não estamos falando assim, não, ele vendeu o jogo. Estaria sendo leviano se estivesse falando isso. Ele vendeu, não. Estamos falando de uma situação que leva as pessoas a entenderem isso. Exatamente. A mim deu a intenção disso. A mim você também deu. E a milhares e milhares de telespectadores também deu a mesma intenção. Imagina... Agora, todo mundo, e vocês que estão em casa sabem disso, quando os jogadores querem conversar árbitro, o que eles fazem? Colocam a mão. Por que o Júlio Batista não fez isso? Justamente para todos verem que algo estava acontecendo. Duas questões. Imagine como ficou o torcedor do Fluminense. Justamente. E outra, se não é o Vasco, é o Corinthians. É. O que o mundo ia falar? Justamente. Então são duas situações também. Como ficou o torcedor do Fluminense nessa e outros times que estão aí brigando para sair do rebaixamento, a situação desses torcedores, o que eles estão pensando, e que se fosse o Corinthians, que todo mundo fala que o Corinthians é ajudado, aquela coisa toda, bastidores. Então, imagina essas duas situações. A repercussão estaria mundialmente, não estaria só em Minas Gerais. A gente não está acusando ninguém, a gente colocou uma situação do que estava acontecendo que poderia ter sido evitada. Júlio Batista é um jogador extremamente experiente. E o Cris também é um jogador, então dois jogadores experientes. É impossível, se fosse dois moleques, até vão falar, inexperiência ocasionou isso. Mas foram dois jogadores que, teoricamente, são as referências dos times. Tanto o Júlio Batista no Cruzeiro como o Cris no Vasco. Exatamente. E poderia Agora, ter sido evitado. ninguém está sendo leviano em acusar. Ninguém acusou ninguém não, viu, Santo Antônio? Ninguém acusou ninguém não. Leviano está sendo o senhor de falar que nós estamos sendo levianos. Eu não acredito no futebol sério, não acredito mesmo. Não acredito que nós sabemos. E porque eu já vi várias situações. Eu fui diretor de time. Eu também sei como é que o que acontece nos bastidores de time de futebol. Então tem isso. Tem a tal da... Era para existir a tal de mala branca, você pagar para um time vencer outro. Se fosse o futebol fosse sério, não existiria isso. Vê se existe isso no basquete, não, no vôlei, claro que não. Esporte individual. Guina, Nando, Então... o Matheus Kevin Alves... O Antônio tá na linha ainda? O Antônio tá na linha ainda? Não, caiu. Matheus Kevin Alves pergunta, o Júlio Batista pode ser punido? Pode. Tem um artigo, eu não vou me lembrar agora, um artigo Mas vai dar nada, pode... Não, o Paulo Schmidt já denunciou, me parece que vai ter problema sim. Há um artigo onde pune somente o jogador. Só o jogador, não pune a agremiação. Tem sim... Eu não vou me lembrar agora, depois se a Ana conseguir, o artigo que fala sobre isso. É o Código de Defesa do Torcedor. É o Código do Torcedor que fala isso. Eu não vou me lembrar o artigo agora, mas tem sim. Agora, não posso admitir que é um lance normal, que ficou tudo bem, que é lindo e maravilhoso. Eu achei errado. A gente não pode deixar isso ser normal. Até a Poderosa, que é a poderosa detentora dos direitos de transmissão, que é a Globo, mostrou isso. Não fica bem. Brincadeira ou não, não fica bem. O Edinho Gomes está aqui lembrando de uma situação que o Flamengo precisou de muitas vitórias na reta final do Campeonato Brasileiro também e percebeu-se essa movimentação com relação isso é histórico. Aos resultados para ajudar o Flamengo. Tem muita gente falando também da questão do jogo entre Corinthians e Flamengo. Se eu não me engano, foi aqui em Campinas. Eu estava lá. O goleiro do Corinthians bateu palma. E é o mesmo que está no Flamengo hoje, que é o Felipe. Que é o Felipe. Ele não quis, ele não aceitou a marcação do pênalti, ficou batendo palma, depois ficou estático no gol assim, o jogador bateu e fez o gol 1 a 0. Quem lembrou isso foi o Thiago Rodrigo Barbosa. Exatamente. Claro que tem. Olha, torça você pro Corinthians, pro Flamengo, pro Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Sampaio Correia, pro River de Teresina. Seu time já foi prejudicado na vida e já foi ajudado na vida. Pode colocar, se você vai lembrar de várias ocasiões sobre isso. Já foram ajudados e já foram prejudicados. Isso é parte do futebol. Claro. 21-354-69, 21-354-70. Alô, boa noite. Alô, Guina. Ô, seu Eliasi, como é que boa tá, irmão? Noite. Boa noite. Tudo bem, melhor agora. Que ótimo. Boa noite, Guina. Boa noite, Nando. Boa noite. E boa noite, Ana Cecília. Boa noite. Guina, eu telefonei para dar o meu protesto, que não foi o Guina, não foi o Nando, nem a Rede Vida. Foi a Globo que levantou a polêmica
E essa polêmica da discussão mesmo. Lógico que dá. Porque eu achei horroroso, uma vergonha o que aconteceu. Futebol, a gente sabe que por trás das cortinas tem um monte de coisa. Claro. Né? Mas aí foi a público, gente, mostrado, que nem o senhor, eu respeito a opinião dele, né? Mas foi mostrado pela televisão, vocês estão comentando o que vocês viram, o que eu vi também. Que é mais prova do que isso, né, Eliazir? Não tem outra prova mais prova do que isso. Agora uma coisa, Guina. O Walter vem ou não vem? E depois eu vou dar alguns nomes. Brincadeira, alguns nomes estão tentando trazer. Alguns nomes são bons. Tem alguns. Mas falar em Walter do Corinthians é demais. Você está devendo isso. Eu telefonei já umas 2 vezes, você falou que ia falar a relação e não falou. Vamos falar. Hoje eu pego ele aqui, ele fala. Boa noite, Nando. Boa noite, Ana Cecília. Obrigado. Vou em Bragança. Grande abraço, Eliazir. Grande abraço. Será um prazer. Esse ano eu vou. O 15 joga aí, eu vou aí. Grande abraço, irmãozão. Obrigado. Depois, Nandão, já providencia então a lista do Mano Menezes. Tá aqui. Não sei se vai bater com a sua. Mas é mais ou menos a mesma, pode ter certeza vou achar disso. aqui, peraí. Já providencia isso. Tem telefone, Periquito? Não. A má fase do ataque do Grêmio causou uma brincadeira inusitada com o atacante Barcos. Veja só essa matéria. O jogador foi posto à venda em um site especializado em comercializar artigos usados. Barcos foi arrematado por R$ 1,56. Que legal, né? Hernan Barcos, Ninguém quer por R$1. 1,56. Hernan Barcos vendido num site, né, de leilão baita conhecido. Jogador. Você quer no seu time? Não, ele Você foi o nem que ele deu o fez seu com o lance? Palmeiras. Não, o que ele fez com o Palmeiras, não. Ele menosprezou o Palmeiras. O senhor tá falando que seu time é o Palmeiras? Não, ele menosprezou o Palmeiras. Eu falei, o senhor quer no seu time? Falou, não, porque ele menosprezou o Palmeiras. Não. O senhor tá dizendo em rede nacional, o senhor é palmeirense? Não, ele menosprezou o Palmeiras e jogador desse tipo que faz isso no meu time não serve. Entendi. Seja ele o Velo, 15 ou Corinthians. Entendi, o senhor tem que explicar direitinho. Tá, meu português foi bem claro. Mais ou menos. Mais ou menos. O senhor quer falar a lista agora? Ou vamos falar então? Não, você que sabe. Então vamos atender o telespectador primeiro. Alô, boa noite. Ô, Roberto. Oi, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Opa, eu quero fazer uma pergunta para você, Guina. Pois não. Eu quero falar para você o que você acha, que está concretado já a vitória da Ponte em cima do São Paulo ou São Paulo tem chance da Ponte? Olha, em se tratando de futebol, Roberto, São Paulo tem muita chance. Futebol é uma caixinha de surpresa, como já dizia Nenê Prancha, grande filósofo do futebol. É uma caixinha de surpresa. Pode vir o São Paulo fazer o jogo do ano, vencer por 3 ou mais gols e sair daqui com a classificação. Como pode a Ponte Preta jogar também um futebol que não sei se vai repetir o mesmo da quarta-feira passada, mas pode jogar um jogo retrancado, bem fechadinho na marcação, até perder por 1 ou 2 gols e levar essa classificação. O jogo ainda continua aberto, eu não dou favoritismo. Lógico que há um favoritismo que agora, antes era do São Paulo e hoje era da Ponte Preta, esse favoritismo tem que ser, porque o jogo, mesmo sendo em Mojimirim, vão ter 15 mil torcedores da Ponte Preta contra um pouquinho mais de 1.000 torcedores do São Paulo. Então, o favoritismo há e ele hoje é da Ponte Preta, mas isso não quer dizer que o São Paulo possa vir aqui até a Mojimirim e vencer e sair classificado, Roberto. Eu só queria saber isso aí, a pergunta minha foi essa para você. Dá para você e um abraço. Grande abraço, irmão. Obrigadão mesmo. Obrigadão. Teve uma Copa do Brasil, se eu não me engano, o Corinthians foi até uma cidade do Paraná e parece que perdeu o jogo de 4-0 ou 3-0 e no Morumbi, no Pacaembu, o Corinthians fez 5 e se classificou. Mas a situação do São Paulo é realmente complicada. Não, que todo mundo sabe, até o São Paulo Se fizer um gol, saiu a bola, faz um gol, a história é outra. Mas eu acho, na minha opinião, o maior problema do São Paulo é que vai ter que abrir, você vai ter que se abrir, e o problema é lá atrás na defesa, né? Porque se tomar um gol, aí a vaca foi pro brejo, pro chifre tudo. O Luiz Fabiano vai para o banco novamente. O Luiz Fabiano banco. Já abriu a escalação e vai com o Aloysio e o Ademilson. O Ademilson na frente para o jogo contra a Ponte. Vai tentar de todas as formas. Vai guardar o Luiz Fabiano, quem sabe, num segundo tempo, aí incisivo para cima da Ponte. Vai ser um jogão. Amanhã precisaria... A gente pode prever que vai ser um jogaço. Precisaria amanhã do Serginho Chulapa também, né? Mas não vai dar, artilheiro do Morumbi. Gente boa pra caramba. Com certeza. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Oi, com quem eu falo? Jurandir, Luia. Oi, Jurandir, seja bem-vindo. Tudo bem. Pois não, Jurandir. Eu queria fazer uma pergunta para você, Guilherme. Pois não.
a respeito do Tite, né? Ele está saindo do Corinthians e ele é muito retranqueiro. E o Mano também, né? Muito retranqueiro também. Essas duas perguntas, só. Eu vou desligar o telefone. Como que é? O Tite é um treinador retranqueiro. O Mano Menezes também é retranqueiro? Não é, na verdade, não significa retranqueiro. São treinadores que se preocupam muito com o sistema defensivo das suas equipes. Gosto do estilo do Mano Menezes. Como também gostava do estilo do técnico Tite, a partir do momento que ele ganhou tudo ano passado e ponto. Esse ano, o negócio já começou a se complicar. O Tite teve, no começo do ano, a grande chance de dar uma reviravolta no Corinthians, justamente mudando o jeito de jogar do Corinthians. Aí o Tite acabou não fazendo isso. Insistiu erradamente, e ele admite isso, na manutenção de um esquema tático que ele considerava ser ideal. Só que não tinha mais as peças na manutenção desse esquema tático. Então o Tite pecou nessa situação de priorizar o time defensivamente e se esquecer do ataque. E aí teve os problemas de lesões, com atacante, com meia, aí o time desbancou a não fazer gols, e aí se complicou todo. Mas o Mano Menezes tirou, essa foi uma grande lição que o Corinthians, não só o Corinthians, mas os outros clubes, tiram dessa campanha do Corinthians. Que não vale simplesmente priorizar defensivamente, você não vai a lugar nenhum. Não adianta você ser taxado com a melhor defesa do campeonato, sendo que o ataque não produz. Então que o Mano Menezes tenha tirado lições disso, e a passagem mesmo que tenha sido pequena do Mano Menezes na seleção brasileira, deu a ele uma tranquilidade e uma experiência melhor. Então hoje eu acredito que o Mano Menezes está num patamar um pouquinho acima de quando ele deixou o Corinthians para assumir a seleção, viu, Jurandir? Eu acredito, Guina, que o único esporte que você se defendendo, você ganha o jogo é o basquete. Com certeza. É o único, você único tem esporte. Um esquema definido para isso. Exatamente. Né? Agora, o humano tem mais variações táticas, tem mais... Tem. Então o Tite parou naquilo, ganhou tudo, parou naquilo e não evoluiu. Mas o Tite ainda volta para o Corinthians em outra oportunidade. Acho que essa saída do Corinthians vai ser muito importante para que o Corinthians possa, até para o Tite, crescer como profissional. Exatamente. Se reciclar um pouquinho na maneira dele pensar no futebol, que não é só defensivo. Existe e o Cruzeiro esse ano foi um grande detalhe de como jogar ofensivamente. Isso é muito importante. Olha, eu tenho aqui os nomes que surgiram para mim foram os seguintes, não sei se são os mesmos que você tem. Mariano, lateral esquerdo do Fluminense. Mariano que... vamos lá. O Walter do Goiás. Isso. Bruno Rangel da Chapecoense. Wellington Nem, ex-Fluminense. Está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E o Elias. Isso. Estão indo embora Douglas, Romarinho, obrigado São Jorge, Emerson e Danilo. Tem mais. Aqui só tem... Maldonado também. Não, esses não deveriam ter vindo. Esses também estão indo embora. Mas me parece que tem também... Tem mais alguns, Tem mais jogadores também. Tem aquele menino que é do Olímpia do Paraguai. Né? Colocaram aqui o volante do Paraguai. O volante do Paraguai. Aranda. Colocaram só volante do Paraguai. Foi considerado o melhor volante da última Libertadores. Um amigo também meu já estão em negociações também. E pode vir esse Aranda também. É um ótimo jogador. Tem o lateral do Bordeaux da França, que é brasileiro, que está lá também. O Corinthians está tentando, de todas as formas, trazer alguns jogadores importantes. Essa foi a lista feita por Mano Menezes, tá? Conjunto com a diretoria do Corinthians. Então, esses nomes possivelmente já estejam praticamente acertados, porque como essa lista vazou, eu acho que vazou no momento em que a lista, eu acho que os jogadores já estavam praticamente quase que acertados em alguma situação como essa. Vejo um pouco difícil, com maus olhos, a questão do Walter. Não acho que é jogador para o Corinthians. Mas tudo bem. Né? Se contratou, vamos ver depois mais pra frente. Não gastaria vela com um jogador igual o Walter. Não sei, isso é a opinião minha, tá? Que fique bem claro, essa é a opinião minha. Eu não faria isso. Tem outros atacantes de maior qualidade. O Bruno Rangel seria uma opção maravilhosa. Muita gente achando que não dá certo no Corinthians. Mas como foi o artilheiro da Série B, eu acho que daria certo sim. Alô, boa noite. Alô, ô Adriano. Ô, Guina, Nando, Ana, boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite. Sua cidade tá pintada em preto e branco, hein, Adriano? Eu nem fui pro centro para não ver nada de bagunça, viu? Ô, Guina, eu queria aproveitar o seu espaço. Eu participei há 2 semanas atrás, depois tentei novamente ligar aí. E um comentário que eu fiz me causou alguma repercussão meio pejorativa para mim, né? Então, só falar da palavra brusca, como mencionei no seu programa,
não foi referente ao Nairo, do presidente de São Caetano. Sim, sim. E sim ao árbitro que apitou o futebol da Boca Juniors contra o Corinthians. Entendi sua colocação. Eu queria deixar claro, porque pelo espaço mesmo que causou um problema, então esse espaço o pessoal sabe do que eu estou falando hoje. Então, a palavra brusca, quando eu usei aí no momento, até defendi o São Caetano, até no momento que eu falei sobre a morte do Serginho e dos dois empresários, que eram os irmãos que foram assassinados e tal. E referente à palavra brusca que eu usei, foi justamente sobre o árbitro que apitou um jogo entre Corinthians e Boca Juniors. Que aliás foi um absurdo. Ele usou de uma maneira brusca mesmo. Que aliás foi um absurdo aquilo, né? Aquela arbitragem é para se esquecer. Aliás, eu nunca mais vi esse árbitro apitando, hein? Sinceramente, eu não o vejo mais da Sul-Americana apitando há muito tempo. Não. Também não vi mais. Não sei se tomou uma geladeirona forte, porque e aproveitando mais o espaço aí, Guina, se você me der uma licença. Fica à vontade, Adriano. Falar para o senhor Antônio de Campinas, que já é a segunda participação que ele reconheceu o programa criticando você. Eu acho que ele deveria perceber primeiro, olhar primeiro, da outra vez ele ligou criticando sobre que só fala de Corinthians e esquece de outra. Aí você até comentou na ocasião que é o que estava dando audiência, que infelizmente teria que falar sobre isso, que era do momento e tal, e por você ser corintiano também. E agora ele vem falar que você é incisivo nisso. Ninguém foi incisivo, eu estou assistindo o programa desde o começo. Vocês fizeram um comentário que é justo, e é só ele pegar e ir na mídia, em qualquer mídia, aí ver. Se eles não tivessem falado, não teria polêmica. Eu acho que partiu deles próprios, né, para ter a polêmica. Então, eu acho que ele deveria observar isso, em vez de ligar num programa de onde é democrático, você sempre se expressa muito bem. A minha opinião, você sempre fala isso, é uma opinião minha, deixando claro que qualquer um tem opinião e pode defender a sua opinião. Sem dúvida eu nenhuma. Concordo com você, eu acho que o senhor Antônio deveria de prestar mais atenção e em vez de fazer algum tipo de comentário ou ligar num programa de televisão, como eu já participei de vários, eu sou um ex-jogador de futebol, como eu já comentei com você. Sim. Hoje vivo na cidade de Mojimirim, mas que ele vai passagem por todos os outros lugares, eu acho que ele deveria entender alguma coisa. Ou buscar lá atrás, quando aconteceu em 1983, 84, por aí, a do Paulo Rossi, que ele veio ser preso depois de 20 anos por um comentário, por uma influência ou por algum outro tipo de coisa. Adriano, você foi muito feliz. Dar mais informações do que colocar críticas, né? Adriano, você foi muito feliz nessa última colocação que você fez agora, citando esse jogador. Realmente, parabéns, mano. Eu acho que ele deveria buscar mais informação. E falar para ele que existe algumas palavras quando são ditas no meio do futebol, que é comprometimento e você recebe pelo teu mérito. Justamente. Assim como você ganha pelo mérito, o Nando ganha pelo mérito dele, a Ana ganha pelo mérito dela, assim como eu ganho pelo meu mérito, todos têm o seu mérito. Sem dúvida. Eu acho que a pessoa, quando ela tem um comprometimento, ela deveria de vestir a camisa e defendê-la como tem que ser feito e sem questionamento. Eu acho que é assim que funciona. Comprometimento é isso. Não é você criar palavras ou criar ocasiões e depois quererem vir a público e desculpar, foi isso, foi aquilo, foi outra coisa. Eu agradeço pelo espaço aí, Guina. Boa noite para você, boa noite, Nando, boa noite, Diana. Forte abraço para vocês, é um prazer sempre participar aí. Um grande abraço e muito em cima do que o Adriano está falando também, quem provocou tudo isso foi o Júlio Batista e o Cris. E o Cris, não fomos nós. Simplesmente estamos comentando um fato ocorrido. Se ele falou, e o próprio Adriano disse, e as palavras julgam o cidadão, se ele disse veementemente com aquelas palavras e muito em bom som, lógico, o som não foi captado, mas labialmente todo, não precisa ser inteligente, precisa ser perito em leitura labial para poder entender. Se ele falou incisivamente aquilo, é porque ele não concordou com uma situação que foi imposta a ele. Exatamente. E a única forma dele se expressar foi daquele momento, naquela hora. Então eu entendi o Júlio Batista, o recado que ele quis dizer também. Se o Júlio Batista faz algum gesto, faz o terceiro logo então, ou demonstra mais, ou dá mais risada. Mas foi muito. A expressão na hora foi muito fechada, dizendo, acaba logo com essa palhaçada. Então ele tinha que ter tomado um pouco mais de cuidado, é isso que a gente está tentando explicar aqui. E eu, Guina, explicando que no mundo do futebol existe realmente muita sacanagem. Nós vivemos no meio disso, pessoal. Então a gente sabe do que a gente está falando. O Nandão é hoje conselheiro. Eu já fui conselheiro, já fui diretor de futebol, ali lidando com jogadores tete a tete.
Então a gente sabe muita, Eu sei de ligação para a federação, coisa. ó, não manda árbitro tal. Dá para mandar fulano? Dá pra mandar fulano. Aí quando mandou o fulano, podia estar jogando até hoje, que o time que estava jogando contra o determinado time não ia ganhar nunca. Entendeu? Eu vi situações como que ia jogar numa determinada cidade aqui no interior de São Paulo, onde eu fui no vestiário do árbitro, tinha cestas e mais cestas lá dentro, sacos de laranja, não sei o que, tudo pro árbitro levar depois embora. Garrafão de pinga. Entendeu? Tudo meu pessoal, pelo amor de Deus, se a gente for contar aqui, dá um programa inteiro com relação às situações que nós já passamos nesse interiorzão. A gente sabe disso. Pois não, Ana? E não, mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando o programa, a Cris de Góes de Araras, o Matheus Miller, torcedor do Flamengo, o Aurélio Neto de Teresina. E olha só, com relação ainda sobre esse assunto do Júlio Batista, o Vivaldo Almeida, ele lembra que em 70... Ele diz, né, que em 70 o Vasco tirou um título do Cruzeiro, que ele não acredita que o Cruzeiro ajudaria o Vasco dessa maneira esse ano, como a gente está mostrando que a intenção do Júlio Batista seria... Eu acho que foi uma situação que ocorreu, mas não precisava a ser dessa situação maneira. criada pelo Júlio Batista e pelo Cris dá a entender muita coisa. Então não se sabe, de fato ninguém nunca vai saber, né? Cada um tem o seu entendimento entre daquilo. os dois. Cabe agora ao Paulo Schmidt, ao departamento jurídico do campeonato, né, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, julgar e achar que se essa fala do Júlio Batista foi ofensiva ou não a regra do jogo. E se foi, vai ser punido. Inclusive os artigos, né, que caberia, eu fui procurar aqui, achei pra gente. Olha, artigo 243. Atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Perfeito. Multa de R$100 a R$100.000 e suspensão de 180 a 360 dias. Também tem o artigo 243A. Atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. No caso, o jogo de Sabe outro jogador multa que poderia ser enquadrado nesse aí? O Dedé. O Dedé se recusou a jogar contra o seu ex-time. Se provado. Não, ele falou, eu não quero jogar contra o Vasco da Gama. Eu não quero prejudicar meu ex-time. Peraí, ou ele é profissional ou não é. Ele não está por empréstimo, ele não está por empréstimo. Não. Então... Só para concluir, a multa no 243A é também de R$100 a R$100.000, suspensão de 6 a 12 partidas, se praticada por um jogador ou um membro da comissão técnica. Por pessoa, né, um membro comum, assim, uma pessoa comum, a suspensão de 180 a 360 dias para o clube. Perfeito. O Flamengo está a um empate de ser tricampeão da Copa do Brasil. A decisão acontece amanhã no Maracanã contra o Atlético Paranaense. Vamos ver informações desse jogo. O Atlético é um estreante em decisões da Copa do Brasil, mas o troféu já esteve nas mãos do treinador da equipe paranaense. Em 2005, Wagner Mancini foi campeão do torneio com o surpreendente Paulista de Jundiaí. Já o Flamengo busca o tricampeonato. A história de conquistas do Flamengo na Copa do Brasil começou há muito tempo. O clube levantou a taça logo na segunda edição do torneio, em 1990. Um dos destaques daquele time campeão era um zagueiro ainda menino, de 19 anos, Rogério Lourenço. Para o hoje treinador, aquela foi uma conquista inesquecível. A primeira da carreira como jogador. A minha geração com o Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, Nélio, Juno Baiano, todos nós estávamos começando a subir o profissional. O segundo título foi sobre o maior rival. O Flamengo derrotou o Vasco em 2006. Agora basta ao Flamengo manter o 0-0 para chegar ao tri. Mas é bom o rubro-negro carioca não dar chance ao azar. Em 2004, tinha a vantagem do empate e foi derrotado pelo modesto Santo André em pleno Maracanã. Criado na Gávea, o campeão Rogério fica só na torcida. A gente torce para que o Flamengo possa ter uma bela noite no Maracanã na quarta-feira. Tá aí, então, e essa final de amanhã, Nandão? O que vai dar? Rapaz, olha, o Flamengo é tão favorito para amanhã no Maracanã. Olha o clima, hein? Maracanã lotado, né? Flamengo buscando um título, jogando pelo título, né? Até um 0-0. Sei não, hein? Pode ter zebra ou não? Sei não, hein? O Atlético esse tão é muito então, bom time. Fora de Cuidado, casa. Flamengo. Esse tão favoritismo não pode dar uma brechinha para algo de errado acontecer com o Atlético? Pode, hein? O time do Atlético é muito bom, tomar muito cuidado.
Se bem que o clima vai estar totalmente... Imagina Favorável, o Maracanã amanhã. Imagina Pode o acontecer um Maracanã. maracanaço amanhã do Flamengo? Pode. Pode, né? Pode. Eu acho que... Futebol, eu repito o que eu falei pro Antônio. Futebol é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O tão favoritismo assim pode virar decepção. O Atlético Como hoje... também pode se confirmar o favoritismo e o Flamengo amanhã ganha 2-3-0 e confirmar o título, acabou. Por isso que a gente fica no achômetro aqui, né? Porque nesse é difícil, tipo de jogo, cara. sim. Porque no papel hoje, no momento, o Atlético é mais time que o Flamengo. E a campanha mostra isso no brasileiro. Agora, um Flamengo dentro do Maracanã com 50, 60 mil torcedores em cima, é complicado para o adversário também. Com certeza. Então é um jogo entre escolher em ver Ponte São Paulo e Atlético e Flamengo, eu vou ver Ponte São Paulo. Não, eu vou assistir, eu vou tentar ficar ligado nos dois. Ah, não tem jeito, tem que ser ligado nos dois. Jogaços, Não dá, é verdade. Vai ter jeito. Fim de mês e a grana tá curta. Calma que o Portal de Voz vai te dar uma mãozinha. Agora você pode ganhar 5 mil, 10 mil e o super prêmio de 50 mil reais. E para participar é muito fácil. Comece a ligar agora, 0 operadora 19 9645 0917, opção 7. E ligando agora no nosso Portal de Voz, vou te dar 5 chances para você concorrer ao prêmio de 10 mil reais. Não perca tempo. Ligue agora, 0 operadora 19 9645 0917, opção 7. E só lembrando que ligando agora você também estará concorrendo ao prêmio de 5 mil reais e ao super prêmio de 50 mil reais. Comece a ligar, 0 operadora 19 9645 0917, opção 7. Tô te esperando para fazer essa ligação e faturar uma graninha aqui no Virada da Sorte da Rede Família de televisão. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com mais Rede Família Esporte, especialmente para você. De volta com o Rede Família Esporte, agora eu vou dar uma dica legal para você. O Balão da Informática preparou uma oferta especial. Samsung Galaxy S3 Mini por apenas R$ 697,85. Isso mesmo,
Samsung Galaxy S3 Mini por apenas R$ 697,85, com Android 4.0, processador dual-core, tela 4.1 polegadas, câmera de 5 megapixels, conexão 3G, Wi-Fi e memória interna de 8 GB. Você vai acessar suas redes sociais, tirar as fotos de toda a sua família, fazer vídeos e o principal, fazer as suas ligações para quem você quiser. Você pode perder essa oferta? Jamais você pode agora no final do ano perder uma oferta tão maravilhosa como essa. O Natal tá aí, gente. É o presente que todo mundo quer ter. Então, com certeza, ligue agora, acesse o site balãodainformática.com.br. As parcelas, né? Você pode parcelar isso daí, parcelas de R$ 68,42. Muito barato. E você leva para casa o smartphone dos seus sonhos. Não perca, dia 29 de novembro, o Balão da Informática realizará o Black Friday com ofertas incríveis. Marque na sua agenda sexta-feira, dia 29, Black Friday, Balão da Informática. Acesse o site balãodainformática.com.br e lá você vai encontrar outras ofertas maravilhosas, totalmente imperdíveis para você nesse final de ano. Aproveite esse Black Friday no dia 29 e compre o seu presente de final de ano para todas as pessoas que você gosta. Balão da Informática, essa é a dica do Rede Família Esporte para você. O São Paulo busca ânimo para enfrentar a Ponte Preta amanhã pela semifinal da Copa Sul-Americana, sabendo que para se classificar precisa marcar pelo menos 3 gols em Mojimirim. Acompanhe. Luiz Fabiano, dê uma olhada, é o retrato do São Paulo esse ano. Um ídolo apagado pela má fase, assim como o clube, que se viu assustado com o fantasma da segundona no Campeonato Brasileiro. Vai ter que jogar tudo que não jogou em 2013 para vencer a Ponte por 3 gols de diferença nas semifinais da Sul-Americana. A gente não pode errar, né? Então acho que a gente tem que jogar os 90 minutos intenso, sem cochilar, porque se a gente tomar um gol fica mais difícil. Muricy Ramalho, repare só, também observa os jogadores meio desanimadão. Ele também tem lá os seus próprios fantasmas. Já foi eliminado da Libertadores para o Inter, Grêmio, Fluminense, Cruzeiro e na Sul-Americana para o Atlético Paranaense. Times brasileiros em mata-mata não é muita especialidade dele. Ou seja, pode ser a 6ª vez que Muricy Ramalho é eliminado por equipes brasileiras em competições mata-mata. Mas não podemos esquecer que foi ele que tirou o São Paulo da situação difícil do rebaixamento neste Campeonato Brasileiro de 2013. O meio-campo Maicon sabe que terá a responsabilidade de criar ao lado de Ganso as jogadas para o ataque golear a Ponte Preta fora de casa. Acho que a responsabilidade vai ser dos 11 que entrar em campo, né? Ou, quem sabe, dos 12, né, Maicon? Se o tricolor puder contar com reserva de luxo como Luiz Fabiano, quem sabe ele e o clube não deem a volta por cima. O Nandão, a matéria foi muito incisiva, né? O São Paulo vai ter que jogar a melhor partida do ano para poder levar essa para a final da Sul-Americana. E as chances? Vai ter que jogar muito. Se fizer um gol logo no começo do jogo, a situação realmente muda de figura, mas vai ter realmente muitas dificuldades. A Ponte, ela joga para destruir, é totalmente diferente do que construir. E outra, o São Paulo vai ficar muito exposto lá atrás. Contra-ataque da Ponte, que já foi quase que mortal no Morumbi, aliás, quase não, foi mortal no Morumbi, pode acontecer novamente. Então, a Ponte tem aí, na minha opinião, 80% de chance de vitória, de sair classificada tudo amanhã. Isso? Eu acho 80-20? Eu acho 80-20. É muito complicado. São 3 gols, Guina. São 3 gols. A não ser que, né, o São Paulo logo de cara, nos primeiros minutos, faça um gol, vá para cima. Mas a situação do São Paulo é complicada. Vai deixar o Luiz Fabiano no banco, vai entrar no segundo tempo com certeza. E praticamente a mesma escalação do São Paulo que jogou contra a Ponte Preta. Contra o Botafogo, né? Não contra o Botafogo, inclusive, né? Essa opção do Muricy Ramalho em manter o atacante Luiz Fabiano no banco, para você é mais acertada? Ou você entraria precisando com 3 atacantes? O Luiz Fabiano, eu acharia que deveria entrar com o Luiz Fabiano. Eu acho que deveria ser um pouco mais ousado. Eu entraria com 3 atacantes, com o Ademilson, com o Boi Bandido e também com... Tá numa fase. Então. Porque a única forma de você segurar os 2 laterais do São Paulo é jogando nas costas dele. Se você abre o Boi Bandido pela direita, se você abre o Ademilson pela esquerda e você deixa o centroavante, o Luiz Fabiano, como centroavante fixo na área, você inibe a descida dos laterais, que foi mortal no Morumbi. Eu acho que demorou muito para o Muricy perceber isso no jogo. Depois que percebeu, já era tarde, já estavam 3-1. E eu acho que o único contraponto do Muricy para vencer essa partida é jogando dessa forma.
Esquece a defesa. Se tiver que tomar, vai tomar, não adianta. Exatamente. Agora, você não pode pecar por omissão. Então, entrando com 2 atacantes apenas, eu acho muito pouco e vai dar oportunidade para que a Ponte Preta jogue com os 2 laterais muito abertos. O Douglas, que não jogou contra a Ponte no primeiro jogo, né? Ele volta no lugar do Lucas Evangelista. Isso amanhã. Então é isso. Eu acho que o São Paulo, o Muricy deveria ser um pouquinho mais ousado. E de repente o Luiz Fabiano está naquela noite, né? Inspirada, né? Inspirada, então poderia ser problema. Mas ele acha melhor assim. Mas eu acho que a Ponte respeita, tem, né? Mas respeita, não concorda. tem grande vantagem sobre o São Paulo, a não ser que logo no começo do jogo São Paulo faça um gol e a situação mude de figura. Parabéns à torcida da Ponte, sem ônibus. Fora os que vão de carro. Fora os que vão de carro, sem ônibus, não é para qualquer um não, hein, gente? Sem ônibus realmente, para lotar ali o estádio do Mogi, que é arrumadinho, bonito, um baita de um gramado, muito confortável o estádio do Mogi Mirim, bem localizado, né? Tomara que não saia nenhuma confusão ali, que o povo de Mogi é sempre muito receptivo, né? Sempre bacana. Ali tem muitas residências em volta do estádio do Mogi e que seja uma festa e passe o melhor. E quem passar, na minha opinião, é o campeão. Ana. Mandar um abraço para quem continua participando aqui com a gente. Leonardo Cardoso, Diego Fortunato, que é palmeirense, está acompanhando o programa. Luciano e Márcia, lá de Piracicaba. Fábio Sabino, de Americana. O Nelson Garcia está aqui falando que vai ser 3-0 para Ponte Preta, em Mogi Mirim. O André Vaz, ele está parabenizando a equipe pelo programa. Obrigado, André. E ele fala que a Macaca passa pelo São Paulo, mas não vai ser fácil. Ele lembra pro pessoal que vai ao jogo ter cuidado. Com certeza. Não brigar, não causar nenhuma confusão, principalmente nas estradas. Tomar bastante cuidado. Pra lá, e evitar, né? Tudo bem que o torcedor da Ponte Preta, o torcedor camisa 10, paga meia se for com a camisa. Mas não custa nada ir com a camisa normal. Deixa guardadinho no carro, daí a hora que chegar no estádio, bota a camisa. Mesma dica a gente dá pro torcedor de São Paulo. Não vá querer enfrentar uma situação como essa e vestido com o uniforme do time para depois chegar e se criar problema. Não há necessidade disso. Guarda a camisa, esconde no carro. Chegou no estádio, bota a camisa e vai para dentro do estádio. Até porque, gente, vocês vão pegar 30 quilômetros de estrada, os campineiros. É uma estrada complicada. Complicada, movimentada e outra. Nessa estrada podem estar passando familiares com crianças que não tem nada a ver com o jogo, de repente nem gostam de futebol e pode se envolver numa situação que eles, né? Não é necessário. Não é necessário. Então vamos tomar cuidado, vamos lá, faça a festa, vai ser uma festa bonita, vai ser uma invasão muito grande amanhã em Mogi. Antônio Afonso Casimiro de Araraquara, ele é São Paulino, mas ele diz que também é realista, que a Ponte vai à final da Sul-Americana. A Sônia Regina Souza, ela está perguntando se vocês lembram da diferença da capacidade entre os estádios, tanto o Moisés Lucarelli quanto o Romildão, para ter essa necessidade da Ponte jogar lá. Eu não lembro os números exatos. Para mim é igual. Praticamente igual. Quem não fez tem toda explicação até agora, não, exatamente. Tem. A única explicação é que o São Paulo queria tirar de Campinas. Essa é a explicação. Onde já alegando falta de segurança em Campinas. Agora, se vai ter falta de segurança em Campinas, você imagina em Mogi Mirim. Exatamente. Não criticando, pelo contrário, mas diga assim, o acesso como chegar em Campinas, o batalhão da polícia está lá. Lógico, é muito mais difícil garantir a segurança em Mogi do que em Campinas. Em Campinas tem uma praça na frente do estádio da Ponte. A polícia faz a proteção por ali. Eu acho que em termos de segurança, Campinas é bem melhor do que a situação do policiamento em Mogi. Agora, depois que a gente vê uma semifinal da própria Sul-Americana sendo feita no estádio do Libertar, não dá para entender. Não dá para entender mais nada. Eu já falei aqui, o Pradão daqui de Limeira é melhor que o estádio do Libertar. Mudando agora um pouquinho de assunto, o Anderson Alves de Abreu, ele volta a falar do Júlio Batista, ele diz que essa polêmica não vai dar em nada, mas ele concorda com o Nando. Se fosse o Corinthians, seria diferente. O Matheus Kevin Alves pergunta se vocês têm informação de reforços no São Paulo. O São Paulo está muito fechado, não se comenta nada a respeito de algum tipo de contratação. Algumas dispensas vão ter que haver, isso a gente já está ouvindo falar, em que alguns jogadores não devam ficar para 2014. Uma limpa lá, hein? Vai ter que fazer. O Muricy vai fazer uma limpa. Tá muito inchado o elenco. São Paulo vem forte ano que vem. Aí o Muricy vai montar o time que ele quer. Ele quer. Aí é totalmente diferente. Aí muda, né? Aí muda de figura, o São Paulo vem forte ano que vem. Sérgio de Pardinho, ele disse ter visto uma entrevista em que o Diego confirma uma negociação com o Santos. Se vocês têm alguma ideia se isso pode acontecer agora para 2014, Diego de volta ao Santos. Eu tinha falado sobre isso, mas depois já foi negado. Apaga, né? De repente muda. O Santos é um dos clubes grandes que vive um momento muito difícil administrativamente. Depois da saída do Laor por problemas médicos, né? O atual presidente do Santos
está muito perdido com relação a contratações e como administrar o Santos. O Santos vive numa crescente administrativa muito grande. Laor, um baita de um presidente. Então, é fantástico. Esse homem tem uma fantástico. visão administrativa fantástica. Depois que ele foi obrigado a deixar a presidência do Santos por problemas médicos, o Santos deu aquela caída, aquela desestruturada administrativa. Tomara que volte de novo. O Santos é muito importante dentro do cenário paulista. O Santos precisa novamente, administrativamente, dar aquela arrumada na casa, porque isso reflete muito dentro de campo. Pois não. Não, eu ia completar só. Vamos lá, então. Como a gente falou de reforços, tem a pergunta do Jadson Maurício Carvalho, reforços no Palmeiras. Também é difícil. Gilson Kleina enquanto fora, hoje tem agora vai acontecer no final da tarde uma reunião que vai definir o futuro do Gilson Kleina. Dependendo do que acontecer hoje, eu achei muito tarde demais essa reunião, vai se planejar 2014, mas agora vai ser muito difícil e muito complicado porque estamos falando em reformulação. E muitas vezes o técnico chegar, se não for o Gilson, pode querer que todos vão embora, e aí para você contratar 20 e poucos jogadores novos, vai ficar muito difícil pro Palmeiras. Gilson vai embora e acerta com o Coritiba. Que coisa, hein? Agora você pode ganhar 5 mil, 10 mil e o super prêmio de 50 mil reais no Portal de Voz. E para participar é fácil. Comece a ligar 0 operadora 19 99645 0917, opção 7. E ligando agora no 019 99645 0917, opção 7, eu vou te dar 5 chances para concorrer ao prêmio de 10 mil reais. Com esse dinheiro dá para fazer um monte de coisas. Não perca tempo, ligue agora. 19 99645 0917, opção 7. E só lembrando que ligando agora, você também estará concorrendo ao prêmio de 5 mil e ao super prêmio de 50 mil reais. Comece a ligar. 0 operadora 19 99645 0917, opção 7. Estou esperando a sua ligação. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esportes. Logo, logo, a gente já volta com o encerramento do programa desta terça-feira. De volta com Rede Família Esporte. Ana, vamos mandar um abraço para os últimos abraços. Júlio César Silva, Anderson Alves de Abreu, Denis Suzarte, Luiz Roberto Cupido, Marta Alves Primo e Carlos de Souza. Muito obrigado a vocês pela participação. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Nandão. Boa noite, Matheus Moraes Matos. Vou torcer pro Sampaio Correia só por sua causa. Um abraço, tchau. Um grande abraço a você de todo o Brasil que esteve com o Rede Família Esporte, edição desta terça-feira. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta repercutindo os dois jogos.
o jogo que vai para a semifinal da Sul-Americana e o grande jogo da decisão da Copa do Brasil 2013. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Tchau.